dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para debater sobre o tema nesse podcast tão polêmico que é o nosso tema, espécies de guarda no direito brasileiro. Estou aqui com a doutora Gerlândia, doutora Gabi, doutor Levi e o doutor Leonardo. Eu me chamo Rose Paulino e vamos começar a debater sobre esse tema que é tão, vamos dizer, polêmico, né, gente? Porque tem muitos casos de gente famosos aí, né, que chega a virar muito polêmica e a gente, e tem gente que está por fora e não entende, né, quais são os tipos de guarda que tem aqui no nosso direito brasileiro. Doutora Gerlândia, qual é o tipo de guarda que tem nesse direito brasileiro que muita gente não tem acesso, não tem conhecimento, tem gente que passa por uma situação, mas não sabe se tem o direito ou não, se tem a guarda da criança. O que você pode dizer sobre esse assunto? Atualmente, a legislação brasileira dela trabalha com 3 vertentes, né? A guarda compartilhada, a guarda unilateral e a guarda alternada. Utilizadas, né? São a guarda compartilhada. Ambos os pais, os responsáveis pelos seus filhos, eles começam a compartilhar a vivência daquele menor, né? Nas tomadas de decisões. E aí Levi vai falar um pouco das suas experiências com a guarda compartilhada. Mas e aí, Levi, por que você acha que a guarda compartilhada é mais utilizada? Olha, no direito brasileiro, as leis, elas surgem a partir da cultura do povo, do costume do povo. Sim, sim. Né? O pessoal vai se acostumando com algumas coisas, vai tendo algumas mudanças nos costumes. E aí, como está havendo muito divórcio, muita separação, então vamos se falar de guarda. Tem que ter guarda, né? E eu já passei por 2 divórcios. Então, eu sei exatamente como é que funciona a guarda unilateral, que foi a primeira guarda do meu divórcio, né? Na minha separação, a minha separação da minha primeira esposa foi normal, tudo tranquilo, mas eu tive problema em relação aos meus filhos. Mas como é que é essa guarda que você teve na primeira vez? Como é que, assim, o tempo que você tem que passar com a criança, como é que era? Na realidade, a minha guarda, essa guarda foi um pouco atípica, diferente da guarda unilateral, porque houve um problema, né, de ordem muito forte com um dos meus filhos e a justiça me deu a guarda unilateral e tirou a guarda da parte da mãe, o direito de mãe, entendeu? Então, assim, isso foi um processo judicial que o próprio Ministério Público foi quem tomou essa decisão de tirar a guarda dela. E já no meu segundo divórcio, a gente teve uma coisa mais harmoniosa, nós não tivemos problema, então a guarda foi compartilhada. Então, entendendo-se que guarda unilateral, ela é aquela guarda que ela está, ela fica com uma dos pais, sim, né? Sim. E aí, digamos que eu vou ficar com a guarda do meu filho, e aí todas as decisões, isso no âmbito de guarda unilateral, né? Eu vou tomar as decisões do menor, de onde ele vai estudar, o que é melhor para ele, e a outra parte, ela vai poder também ter contato com aquela criança, sendo que as decisões, ela é tomada por uma das partes. Sim. Por isso que ela é chamada unilateral. E a questão também de visitação. De visitação é controlada. A justiça que determina o dia de visitação. Isso. E a alternada? O que vocês acham? Por que não é tão utilizado no Brasil? Porque é uma coisa sem graça. Eu acho assim um pouco sem graça um filho passar 15 dias na casa da mãe, 15 dias na casa do pai, ou 30 dias na casa da mãe, 30 dias na casa do pai. Mas sabe por que é sem graça? Sabe por que é sem graça? Não, sem graça sim, porque, veja só. É porque você confunde a cabeça da criança. Se a mãe vai lá, vai ter. Esse menino não tem regra não. Esse menino não tem regra não. Isso. Na hora que não aceita que o pai. Ao certo vai ser a residência dele. Porque ele vai ter sempre que estar notificando. Outra coisa, você é o pai da criança,
aí você coloca algumas regras para ele cumprir, aí ele não gosta, Isso. não quer, Aí você vai para casa da mãe, entendeu? Exatamente. Aí a mãe não quer que ele faça isso, aí vai para casa do pai. Quer dizer, fica uma coisa muito solta, Muito desorganizado. desorganizada, entendeu? Sim. Tem que ter uma definição. Eu acho que a guarda compartilhada hoje é o melhor tipo de guarda que existe. Porém, os pais têm que ter um bom relacionamento, senão não vai funcionar também. Uma guarda compartilhada em que os pais não falam, não conversam sobre o assunto dos filhos, não discutem sobre o que tem que fazer com os filhos, é complicado, entendeu? Vai dar um cafezinho. Tem que haver essa questão Obrigada. do diálogo, tem que haver essa questão. É um café. É por isso que eu digo que guarda compartilhada só presta para o casal que não se ama mais. E é. Porque se um dos dois amar o outro, vai sempre usar alguma coisa da criança contra. Isso é. Aí tu amava a tua primeira esposa? Essa pergunta eu não vou responder. Assim, na questão assim, cultural, né, do Brasil, da realidade em que nós vivemos, né? Então, assim, não é algo tão interessante a guarda alternada, justamente para evitar alguns danos psicológicos na questão da criança. Sabendo que né? se a gente nós estamos dando aqui a nossa opinião. Sim. Se os pais quiserem esse tipo de guarda, a justiça vai liberar isso naturalmente, vai dar naturalmente. Então, no caso, se fosse uma alternada, a criança dorme na sua casa, você leva para a escola, aí no outro dia pode ir para a casa do pai, ou Isso, na compartilhada isso. isso também ocorre. Não. Na compartilhada. Não, na compartilhada ocorre sim, ocorre, né? Porque a guarda compartilhada, ela tem Que não é muito usada, até porque é bem parecida com a compartilhada de uma certa forma, Não. foi isso que eu vi aqui. Porque a compartilhada, você como eu posso falar, entra num acordo e decide tudo. E a lateral, a alternada, é tipo isso, a criança vai ter duas casas e tal, mas a compartilhada acaba que é assim de uma certa forma. Se os pais tiveram uma boa comunicação, por exemplo, o Davi tem uma filha que dorme na casa dele, dorme na casa da Mas mãe. assim, os padrões de família socioeconômico do Brasil, ele não dá essa guarda alternada, ela é muito usada fora do Brasil, né, em outros países, porque é a questão mesmo social. Às vezes a mãe ela tem uma residência e ela constitui, fica com aquela família, com aqueles filhos, e o pai vai constituir família com outra pessoa, às vezes não mora sozinho. Então, assim, a guarda alternada, ela não é muito usada pela questão da outra parte não ter condição mesmo de... Eu vejo que no Brasil ainda existe muito essa questão da guarda unilateral. Sempre a mãe É verdade. que fica mais com as A crianças. guarda compartilhada é muito polêmica, na realidade, né? No Brasil. Não, a compartilhada não. A compartilhada. Alternada, Não, mas porque a ela compartilhada tem que ser também. estipulada. Porque, por no exemplo, tempo. como o Levi falou, a compartilhada só funciona se você não gosta mais da pessoa. Porque se você tem que ser ama a um tempo pessoa determinado, ainda, como é que você Porque vai tem que ter aceitar? consenso, né? Exatamente. É um consenso. Como é que você vai aceitar? E sempre preza pela mãe. Isso. Entendeu? Então, assim, como é que entra no consenso? Olha, eu vou buscar, você vem tal dia. Então, Não, eu acredito que o tipo de guarda mais utilizado no Brasil ainda é a unilateral. Sabe por quê? Porque geralmente as mulheres elas se separam dos seus companheiros e acaba que elas não, às vezes tem problema com droga, tem problema com irresponsabilidade, com bebida. Isso é muito usado, isso é muito visto, né? Pela cultura mesmo do nosso país. a cultura mais comum, vou falar de uma forma bem direta, é que, tipo assim, você casa, separa, no final só quem se ré é a mãe. Por quê? Porque, por exemplo, a mãe casou, tem 2 filhos. A mãe vira mãe solteira e o pai não vira pai solteiro. Então, a mãe que toma Lugar bastante nenhum, responsabilidade, e muitas vezes Por não é nem isso- por opção da mãe. Não é porque, porque o pai usa droga, porque eu conheço diversas pessoas que o pai não tem nada, trabalha, vive super bem, mas joga a responsabilidade da mãe, dá 100 conto por mês, e ainda diz que é um real no chão. Por isso que, assim, a legislação brasileira, ela determina, assim, a questão
por essa realidade, por essa cultura, é determinado a utilização mais da unilateral. Por quê? Porque fica todas as decisões com a com a mãe, ela que toma a decisão, ela que vai rever o que é melhor para aquele menor, né? Às vezes o pai ele fica na responsabilidade só de dar aquela pensão estipulada, aquele valor que nós sabemos que não é tão... Não é isso? Doutor Levi, mas aqui, no artigo 1583, diz que a guarda unilateral, ela obriga o pai e a mãe de, tipo, a mãe gastou tanto com o filho, tipo, tem uns comprovantes, tipo, gastou com escola, gastou com material, tem que dar uma satisfação realmente para, tipo, também para a justiça, ó, eu gasto tanto isso com meu filho, escola, psicológico, material, higiene, tudo. Então, os pais, né, tanto o pai como ficar com essa guarda unilateral tem a obrigação de levar... Sim, tem a obrigação de fazer. Tudo isso. Tem a obrigação de fazer, mas não faz. Sabe quem faz isso? Rico, que fica brigando um com o outro por causa de dinheiro. Mas pobre não faz. O cara dá pensão lá de R$200, R$300, ele não quer nem saber se comprou o alimento ou não, porque ele está nem com os filhos. E essa aqui, R$200, a mulher está lutando, né? A justiça não faz obriga. em gel, A justiça não obriga o pai a tá lá com o filho. Não. Mas, de uma certa forma, a sociedade foi para a mãe. Mas assim, a guarda compartilhada, ela não vai de maneira nenhuma. maior qualidade unilateral. Sim, mas eu digo assim, Que tem essa obrigação. sem unilateral, mas a guarda compartilhada ela não vai intervir de maneira nenhuma no valor que o pai que é estipulado para que o pai dê uma pensão. Mas deixa eu dar um exemplo, por exemplo, na unilateral. Essa que você falou é a compartilhada, não é isso? Hoje na era digital, né, de Instagram, stories, essas coisas, por exemplo, Levi tem um filho de 2 anos, tal, vai para casa da ex-mulher, que era dia de Levi pegar as crianças para passar o final de semana, né? Sim, Porque tem sim. essa questão de passar o final de semana, levar para passear, enfim. Sim. Só que Levi chega lá, que isso é muito comum, né? Quem usa Na uma rede guarda social unilateral. Unilateral. Geralmente a guarda da mãe, a mãe que fica lá lutando a semana toda com a criança, e vai ter um descanso, porque é o dia do pai. O pai lá pega um storyzinho no celularzinho, diz, ai, qual amor da minha vida, não sei o que, e devolve pra mãe. E aí? O que vocês acham? É certo isso? Pode falar a palavra? Porque, pelo amor de Deus, gente. Acontece muito, eu conheço diversas mulheres que, tipo assim, o pai, para todo mundo é um excelente pai, para a justiça é um excelente pai, porque exerce um papel de dar R$100, 150, 200 de pensão, e quando chega no dia de exercer A função, a paternidade para que a mãe descanse, Aham. não exerce. E a justiça não vai atrás, enfim, não existe uma punição. Para isso, a paternidade é apenas a questão Sim, do valor. do valor que dá e como pode, monetário. né? Muito. Então, ou seja, todo litígio envolvendo a guarda de menores começa de um conflito, né, gente? Com certeza. Briga aí. É uma briga mesmo, feio. Briga feia. Pode começar de um chifre, talvez. Pode ser. Pode começar de um Pode ser. chifre. Que gera uma traição. Porque esse conflito já é quando a pessoa não aceita o divórcio, a separação, né? Sim, sim. Que aí envolve a criança, né, o menor, que é o que mais sofre Sim. de toda essa confusão, a criança. Olha, na realidade, o que mais sofre é o aqui menor. vai falando, as leis, elas surgem a partir do comportamento das pessoas, né? Da cultura das pessoas. Antigamente, tipo, no Brasil, tinha punição, hoje não tem. Agora, sabe qual Hoje Hoje é é moda, moda, eu você achei sabe que qual é? postamos histórias. Foi tanto chip no Brasil que agora não é mais crime. Agora, sobrenatural. Agora, o que acontece? Difícil O achar que que acontece é que isso está acabando com as famílias. Porque as crianças estão sendo formadas traumatizadas sem estrutura. E já achando E normal, ver, né? olha como é que uma filha que estava ali 10 anos com o
pai, agora vê a mãe com outro homem, deitada com outro homem, beijando Perdendo a criança a entende que identidade. aquilo ali é normal, é natural. É. Como é que essa criança vai crescer? Qual Não, eu tenho até um exemplo. Quando eu era pequena, minha mãe e meu pai se separaram. E eu não sei muito bem como foi esse negócio de guarda, porque eu não entendia. Mas eu lembro que eu fiquei com meu pai, não fui com minha mãe, que minha mãe saiu para trabalhar, enfim. E eu fui passar com as férias, uns dias lá, e ela já tinha arranjado um namorado. E quando eu vi ele com ela, tipo assim, deitado numa cama, sem fazer nada, né? Mas só deitado na cama, eu era criança e não entendia. Eu gritava. A minha reação foi gritar. Eu gritava, ele não é o meu pai, saia daqui, expulsei, parecia uma louca, chorando, gritando. E minha mãe se acalma. Minha mãe terminou o relacionamento com ele por minha causa, porque eu não aceitava outro homem no lugar do meu pai. Você vê como uma bala psicologicamente. Minha E sobrinha eles hoje- voltaram, meu pai e minha mãe voltaram só por causa de mim e da minha irmã, que a gente não aceitava a separação. Aham. De jeito nenhum. É quase o exemplo da minha sobrinha, só que é assim, a minha irmã mora no interior e o ex-marido dela mora aqui em Natal. Aí minha sobrinha hoje está com 11 anos, eles terminaram, ela tinha 5 anos. Ela cortou as relações com o pai porque viu o pai com outra mulher e não quer nem ver ele, nem aniversário dele, ou, enfim, ela não quer nenhum tipo de contato com ele. E tipo assim, Ela criou uma rejeição. Uma né? rejeição, assim, isso. só pra E resolver. assim, pelo menos lá na minha família, minha irmã, ela fala super bem dele, Sim, da sim. avó, dos isso é pais bom. dele, sabe? Sim. Sempre Pra preparar mais incentivando psicologicamente. ela, A mostrando que eles são boas pessoas, mas ela não aceita Eu ia dizer isso agora. Que tipo assim, eu também não tive alienação parental. Em nenhum momento o meu pai ficava, não, sua mãe tá com o outro, não sei o que, não. Era um choque emocional, porque há pouco tempo eu vi ele do junto, nada eu viu tinha aquela ideia de família. Você entende hoje como é que. Aí a gente fala muito de criminalidade no Brasil. Criminalidade é a desestruturação da família. Começa na Começa na família. família, cara. Não adianta que se construir presídio se não se cuide de família. É verdade. Não adianta, você vai encher os presídios, vai superlotar os presídios. É tudo estrutura. E a maioria dos bandidos são filhos de gente boa. É verdade. São filhos de gente De boa. pessoas que têm uma história, Sim. que teve uma E história, a maioria né? das vezes é do tráfico de Desencadeou. droga. Entendeu? Mas tudo Às base. vezes a superlotação é tráfico de droga. Porque, tipo assim, a questão, como o Levi falou, que isso inicia na desestruturação psicológica, né? Porque, no caso, se meu pai e minha mãe não tivessem voltado, eu não sei o que eu seria hoje. Porque eu sempre tive eles como referência. A partir do momento que aquela referência foi quebrada, eu entrei em surto. E eles perceberam isso e tiveram que retornar. Já, né, o nosso tema aqui, né, de guardas. Tipos de guardas, né? Nossos tipos de guarda, né, que a gente falou sobre, debater, né, sobre brasileiro. a guarda do direito brasileiro, que é a Atualmente guarda... mais utilizada, né? no A Brasil. unilateral, a compartilhada e a Alternada. 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 A compartilhada é mais utilizada e aqui a justiça brasileira mais deseja que seja aplicada. Ah, eu acho que a mais utilizada é a... Compartilhada. Não, Unilateral. A Mas a unilateral. justiça, ela tenta introduzir a Sim, compartilhada, sim, né? Assim, em alguns casos, né, é mais bem visto, adequa melhor na questão de poupar mais os danos emocionais, para que os genitores tenham mais acesso Sim. à educação dos filhos, Participem mais a, da vida, a né? questão da vida participação, social. né? Não, Então, assim, a guarda compartilhada, o intuito, né, da justiça é propor a guarda compartilhada para que seja mais adequada, É na bem questão bom. mesmo de evitar danos para o menor, né, para a Porque criança. o menor, ele é a prioridade absoluta, Sim, né? sim. De toda essa preocupação da melhor forma para eles, né? Sim. Então, para vocês, assim, começou o litígio lá, da separação, do divórcio, de tudo, de quem vai ficar com quem é a criança. Então, na parte, assim, jurídica, qual a melhor forma, assim, do casal tentar resolver? É na conciliação, na mediação, na arbitragem? Como é que seria, pelo entendimento de vocês? O entendimento seria na mediação. Na A mediação seria a melhor
a melhor resposta, porque Porque na mediação já é. a conciliação não vai resolver, porque a conciliação vai Porque você tem que conciliar. ter, você tem que ter convívio, como é que é? Na mediação. Na mediação você tem que Vínculo. ter vínculo afetivo, né? Então, assim, uma das questões mais apropriadas para a mediação é casos familiares, né? Porque no que você da família, da né? família, É. porque no meio daquele conflito, daquele litígio, tem algo em jogo, né? Que é a questão da afetividade, né? De propor para aquelas pessoas que estão passando por esse litígio que tenha no mínimo um bom diálogo entre elas. Tem que ter um Então a consenso, né, mediação ainda é, né? A melhor forma. A de melhor resolver. forma é mais indicada na questão de direito da família. litígio Sim. dentro da família, né? Do direito da família. Isso aí. Porque a guarda é responsável do conjugue, né? Dos genitores lá. Filho não tem culpa pela separação dos pais. Os pais têm Filho não obrigação. tem culpa de chifre. Por isso os pais têm a obrigação de cuidar dos seus filhos. É isso E aí. achar uma forma, né, melhor para que É. nós... E outra coisa, quem educa é, filho não é escola. Escola forma, mas Escola família ensina. ensina. Eita. Mas família A é quem família educa. Então, Esse assim, foi nosso Figueirinha. momento, né? Foi show. Esse foi nosso Não, vai momento. cancelar. Aqui nós viemos... Tá com as partes principais. Então, gente, finalizando o nosso podcast de direito da família, que abordando, né, os tipos de guarda, onde é mais utilizado o direito Brasil, brasileiro. Através da mediação. É isso aí. através da mediação, isso, mais indicado, né, no direito da família. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, já sabe, né? Quem gostei, se inscreve no canal. Valeu, galera. Siga a gente. E aí, André, e aí? Vou fazer. Oi, gente. Eu faço Testando. Olá, boa noite. Bom dia, Então, boa tarde, aqui a boa gente vai noite. começar uma Não. discussão. Ninguém vai. Peraí, Só testando, é só testando.